seguindo esse nosso conteúdo e dando uma finalização com esse último vídeo super rico do comportamento alimentar e da Semana do Comportamento Alimentar aqui da Faculdade PGS, o assunto vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu convidei o Rafael para falar sobre essa temática do comportamento alimentar, mas o assunto agora vai ser transtornos alimentares, né? Então eu gostaria, Rafael, que você falasse a importância do conhecimento do comportamento alimentar, justamente a relação que ele tem, né, esse conhecimento com os transtornos alimentares. Muito bem, Cláudia, é um tema realmente importante. Eu sou meio suspeito para falar, né, porque eu fiz uma entrada ao revés no comportamento alimentar. Eu via, estudo e trabalho dos transtornos do comportamento alimentar, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, e o estudo, né, para atuar com essas doenças, e fiz o meu mestrado nessa área. E meu doutorado tem alguma correlação também com o comportamento alimentar, por mais que eu tenha estudado obesidade. Eu entrei pela via dos transtornos alimentares. Então, uma coisa que é importante, assim, eu sempre digo, conhecer comportamento alimentar para todo e qualquer profissional que se disponha, né, a trabalhar com isso, é um dos jeitos mais efetivos, ou digamos assim, mais abrangentes para a gente fazer uma prevenção dos transtornos do comportamento alimentar. Existem outros tantos, né, mas vamos ficar nessas três que são mais conhecidas das pessoas. Anorexia nervosa, bulimia nervosa e TCAP é o ápice. Aí seu comportamento alimentar realmente está completamente comprometido, né? Lembrando que são doenças psiquiátricas, né? Transtornos alimentares são doenças mentais, elas não são doenças nutricionais, né? Então são doenças psicológicas da psiquiatria e da psicologia, mas que repercutem, né, como principal característica o adoecimento do comportamento alimentar nas três doenças. Então eu ressalto para os meus alunos assim, a pós-graduação é importante, acho que é uma oportunidade, ela não é um curso de formação para transtornos do comportamento alimentar, isso é uma outra área, mas indiscutivelmente elas são intimamente correlacionadas. Porque quando você mergulha na indústria da dieta, quando você mergulha na exploração do emagrecimento, quando você entra nessa obsessão pelas formas e tamanhos corporais, todos esses são gatilhos cientificamente conhecidos para o adoecimento do comportamento alimentar. Então você pode isso ir agravando, efetivamente chegando ao ponto de você desenvolver um transtorno alimentar. Então conhecer comportamento é um jeito de interromper esse processo. Porque a partir do momento que a pessoa chega no consultório de um psicólogo, de um nutricionista, de um médico que minimamente conheça comportamento alimentar, ele já pode ficar atento para sinais, alertas e sintomas que, se ele não conhecesse comportamento alimentar, talvez ele não soubesse e passasse desapercebido. Isso foi muito comum na minha prática clínica. Eu trabalhava num ambulatório de especialidade. Então, obviamente, por ser um ambulatório de especialidade, as pessoas quando chegavam lá, já chegavam doentes. Ou com uma desconfiança severa de estar doente, né? Poderiam não ter passado por outros profissionais, enfim, ainda, mas tinham uma desconfiança de estarem doentes e chegavam no nosso ambulatório. E, especificamente falando como nutricionista, era comum os relatos dos pacientes me contar como que teria sido o tratamento dos colegas que atenderam antes. Não é que eles erraram propositalmente, não é que eles quiseram causar dano, mas como você não tem conhecimento, você nem identifica. Você nem percebe que aquela pessoa está no caminho do adoecimento. Então, por exemplo, restrições mais severas sem justificativa, né? Alterações no padrão alimentar, discursos de mudança corporal que são, para nós que trabalhamos comportamento e transtorno, são coisas que já entram no ouvido com no mínimo um ar de desconfiança e muitas vezes se confirmando numa doença. Se é um profissional que não tem esse treinamento, ele pode deixar passar batido, porque não é o foco do tratamento. Nem o profissional, nem o paciente estão focados naquilo, né? Então o paciente buscou um nutricionista por um motivo X, para emagrecimento, por exemplo, só que ele está utilizando como processo de emagrecimento meios doentios, né? Meios que não são os mais adequados, que não são os mais propícios. E o profissional até, e muitas vezes chegava a isso, tenta fazer essas correções, tenta fazer uma adequação, né?
tem aquela questão de tentar trabalhar o emagrecimento de um jeito mais científico e mais plausível, mas como ele não vai a fundo na investigação, e isso remete um pouquinho aos nossos vídeos anteriores, né, que eu espero que vocês vejam também, o primeiro e o segundo vídeo, como não é aquela questão do tempo, do diálogo, do aprofundamento, você acaba deixando escapar. Só que às vezes escapa e o quadro agrava. Então, acho que conhecer comportamento alimentar nesse sentido é muito importante. Isso eu estou falando na melhor hipótese. E aí tem um grande complicador. Quando a busca por esse tratamento é com pessoas que nem profissionais são, né? Então não tem a qualificação. E hoje a gente sabe, tá aí para qualquer as famosas blogueiras fitness, né? E perfis fitness, enfim, que infelizmente, não é que eles não vão nem perceber os comportamentos inadequados. A gente vê muitas vezes o incentivo a esses comportamentos inadequados. E aí esses comportamentos inadequados, restrições excessivas, consumo de produtos ou drogas ou suplementos que não são propícios para o momento, o desenvolvimento do que a gente chama de terrorismo nutricional, né, que é desenvolver o medo do alimento, ou um exagerado uso do nutricionismo, que é enxergar o alimento única e exclusivamente na sua composição química, sem estar muito preocupado, por exemplo, como é que aquilo foi feito e se efetivamente aquilo é adequado para o momento ou não, né? E sem falar dos padrões estéticos que também atrapalham. Então, pode ter aquele profissional, como eu falei, que eu recebia, que inadvertidamente não percebia, porque não é a área de atuação, não é o que convive no dia a dia, né? Mas também o paciente pode recorrer para alguém que não está adequadamente formado para tal, que não tem formação, que não é uma pessoa preparada para isso. E esses comportamentos, ao invés de serem identificados e encaminhados para a pessoa certa, serem incentivados. E isso, quem está nos assistindo e é da área, e eu percebi também, isso é quase que o dia a dia do consultório. Você recebe pacientes com isso, com esse itinerário terapêutico, né? Aí eu passei por uma pessoa X, depois passei pelo profissional Y, profissional Z, e você vai ouvindo a história da pessoa e ela foi agravando, ela foi agravando, ela foi agravando e infelizmente muitas adoecem. Mas agora, né, voltando lá, fazendo o engate com o início da pergunta, se você chega num profissional que tem o conhecimento de comportamento alimentar, ele rapidamente vai identificar e a probabilidade daquele paciente não prosseguir com aqueles comportamentos inadequados aumenta bastante, né? Se ele realmente ficar, isso fica uma proteção maior. Então, o nutricionista que tem o conhecimento e que está habilitado no comportamento alimentar, né, tem o conhecimento do comportamento alimentar, ele vai fazer o seu tratamento baseado na prevenção e poder enxergar assim, qual é o momento certo de encaminhar para um outro profissional que tenha um conhecimento em transtornos alimentares, porque é uma formação diferente também, né? Eu acho que tem que deixar bem claro isso, porque a gente entende que é algo sério, né? É uma doença, é algo relacionado à psicologia, ao comportamento muito mais aprofundado. Então, o que o profissional vai fazer como atuando mesmo no consultório com o paciente que ele vê, opa, esse paciente está desenvolvendo alguns sinais, ele tem alguns sinais de que pode ter uma anorexia nervosa, né, associada. O que ele vai fazer nesse momento, Rafael? Os guias, né, que regem, né, pelo menos deveriam seguir a nossa vida, os famosos guidelines ou diretrizes, são muito pragmáticos, né? Então você pode, sei lá, baixar diretrizes de tratamento nutricional para acho que se não para todos, a infinita maioria das enfermidades que acometem os seres humanos, né? E para os transtornos alimentares elas têm também. Inclusive da Academia Americana de Transtornos Alimentares, eles gentilmente fazem uma versão em português, gratuita, é só baixar lá. E tem as diretrizes, eles são muito objetivos, assim. Para tratar transtornos alimentares, a pessoa precisa ter treinamento de longo prazo e ou formação adequada. Eles botam essa coisa de treinamento a longo prazo porque formação não era tão acessível a questão de alguns anos. Então teve gente que aprendeu na luta do dia a dia, né? Mas ok, alguém que está num ambulatório de transtornos alimentares por décadas, obviamente adquiriu
na prática aquele conhecimento estudando em paralelo, mas eles são muito pragmáticos. Ou você tem uma formação classicona, né, assim, se matricular num curso de formação, ou você tem circunstâncias que te levaram a trabalhar anos com isso, ou você não deveria tratar transtornos alimentares. Eles são muito duros com isso. O profissional que estiver trabalhando com comportamento alimentar e receber esse paciente, a linha é tênue em alguns transtornos. Ela não fica tão clara e ela vai ser tão clara quanto o paciente permitir que ela seja também, né? Porque, não, como diz, não há culpabilização nisso. Muitas vezes aquele profissional recorre aquele paciente recorre àquele profissional e omite algumas informações que seriam relevantes, né? Porque ele não está pronto para tocar naquele assunto naquela hora, porque ele não quer tratar tudo aquilo que a gente vai sabendo de como é que as pessoas procuram tratamento. Então, só que se você estiver trabalhando com comportamento, e de novo é um link com os nossos primeiros vídeos, com o tempo, e o tempo aqui é tanto em distanciamento das consultas, né? Então, como são tratamentos que podem durar meses ou até anos, e com aquela consulta também tendo um tempo longo, aumenta a probabilidade de você pegar isso. Porque uma coisa que acontece que é muito importante para quem vai trabalhar com comportamento alimentar confiança é uma coisa que você adquire com o tempo. É claro que às vezes a gente vai num profissional ou está numa aula e bate o olho no professor ou na professora ou bate naquele profissional e já bate de cara, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa de um tempo, né? Pode estar pisando num terreno um pouco pantanoso, então vai devagarinho. Só que o que acaba acontecendo é que, imagina, um paciente que adere a um tratamento de longo prazo, um tratamento que vai durar 6 meses semanal, para dar um exemplo, cara, a gente valoriza muito isso no comportamento, né? Na ciência do comportamento como um todo. Um paciente que levanta de casa semanalmente para se deslocar até o consultório de um profissional de saúde, gasta tempo e dinheiro para chegar lá, é porque ele quer muito, né? Senão ele não iria, né? Toda semana, durante 6 meses, ele tem que parar num pedaço da manhã ou da tarde para ir fazer a sua consulta. Então, com o tempo, você consegue captar mesmo aquilo que o paciente lá no início não queria dizer. Porque ele vai ganhando confiança, ele vai se sentindo confortável naquele ambiente, ele entende que aquele profissional que está do outro lado da mesa está ali, obviamente, única e exclusivamente para ajudá-lo e não para julgá-lo, e essa informação pode chegar. E aí vem o ponto que você me perguntou. Se a informação chegar e você sabe que você não tem essa formação, encaminhe para um colega fazer. Não significa que você também vai precisar interromper o seu tratamento. Os tratamentos até podem ser concomitantes. Claro, desde que você trabalhe em consonância com a equipe dos transtornos alimentares para também não prejudicar o paciente. Também ele não pode ir num profissional diz A e vai no outro paciente e o paciente diz B, né? Aí vai ter que ser um trabalho bem em conjunto, mas não é possível. Mas é isso, se você identificar com o tempo, repasse. Isso não é ruim, né? E isso vem bem ao encontro do que você falou, né, Rafael, que a anamnese, ela dura o tempo todo. Então, ela, né, que a gente falou no segundo vídeo, como funciona uma consulta do nutricionista que atua nessa área, no comportamento alimentar. Uma das questões é a anamnese, então quer dizer que ela vai durar o tempo todo, porque realmente é o conhecimento, as pessoas vão se transformando e eu também tenho que estar, né, em conexão com o paciente o tempo todo. Então, muito bem, pessoal, eu agradeço muito por você ter estado conosco até aqui. Essa semana do comportamento alimentar ainda não terminou, por isso que mais uma vez eu peço para você comentar aqui embaixo quais são as suas dúvidas sobre essa ciência, porque no próximo conteúdo vai ser ao vivo, eu e o Rafael tirando as dúvidas que você possa ter em relação ao curso, em relação a esse conhecimento, como aplicar, como fazer para cursar, né, o curso do comportamento alimentar. Então aproveite esse momento para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada novamente por você ter nos acompanhado. Obrigada, Rafael, por ter estado aqui. Foi super proveitoso, né, um conteúdo, eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem o lado do paciente, o lado do profissional e um lado mais específico, assim, né, se tratando de doenças, né, relacionadas. Sim. Então, só para vocês terem uma ideia de quão rico é, né, o comportamento alimentar e quanta coisa a gente tem ainda para estudar e investigar. Obrigado, Cláudio. Obrigado, gente.